Então, considerando que buscar um elemento em um vetor ordenado é muito mais eficiente se a gente usar a busca binária, é muito mais eficiente do que buscar um elemento em um vetor desordenado, a gente tem isso nos dá a principal motivação para o problema de ordenação, que consiste em que, dado um vetor com n elementos, eu quero rearranjar esse vetor de tal forma que os elementos dele fiquem em ordem crescente. Né? Novamente, né, eu posso ter o problema de ordenação em ordem decrescente. Né? Isso não muda a natureza do problema. Tá? Os algoritmos serão os mesmos, né? Poucas mudanças. Então, a ordenação é um problema muito importante por causa da busca, né? Porque busca é um problema básico que a gente faz o tempo todo, né? Em quase qualquer tipo de sistema. E a busca binária é muito mais eficiente, então a ordenação pode ser interessante. Então, só como exemplo, ó, imagina que a gente tem uma aplicação que a gente precisa realizar M buscas. Então, quanto seria o custo de fazer uma ordenação, né, e M buscas em um vetor com N elementos? Então, qual seria o custo de fazer uma ordenação e depois fazer M buscas binárias? A ordenação, depois a gente vai ver em outro vídeo, em outra aula, que existem algoritmos que têm o custo de N vezes log N. Certo? Então, esse seria o melhor custo possível para a ordenação. E depois eu teria que fazer N buscas binárias. Cada busca binária é log N, então seria do custo de M vezes log N, e o custo total, né, no final seria O de N log N mais M vezes log N. E isso, vamos considerar agora, para a gente conseguir comparar melhor essas coisas, vamos considerar que o M é parecido com o N, é aproximadamente o mesmo valor de N. Se esse for o caso, que não é um caso não é um caso nem um pouco exagerado, é bem típico, né? Você tem N objetos no seu vetor e você eventualmente vai querer procurar por todos eles ou até mais elementos. Né? Então, nesse caso, esse valor aqui seria igual a O de N log N. Certo? Então, seria o mesmo valor da ordenação, o mesmo custo assintótico da ordenação. Agora, imagina que você não faça a ordenação, e a gente vai fazer M buscas sequenciais. Então, cada busca sequencial é da ordem de N, então o custo total seria de ordem de N vezes N, que, se a gente considerar o M aproximadamente igual ao N, isso seria da ordem de N ao quadrado, que é muito pior do que O de N log N. Certo? Então, vale a pena fazer a ordenação para depois fazer a busca binária. Antes de começar a estudar os algoritmos para resolver o problema de ordenação, eu queria chamar a atenção para algumas características importantes de qualquer algoritmo de ordenação. E nós veremos 4 algoritmos de ordenação nessa disciplina, e cada um deles vai apresentar ou não essas características que eu vou falar aqui. Então, a primeira característica que é bastante importante é em loco. Se o algoritmo é em loco ou não, se é in place ou não. Em inglês seria in place e a gente usa mais esse termo in place. Um algoritmo in place é um algoritmo que não usa uma memória auxiliar para resolver o problema de ordenação. Tá? Na realidade, não é que ele não usa uma memória auxiliar. Todo algoritmo precisa de alguma memória auxiliar, né? A gente vai precisar de índices para percorrer o vetor, né? Variáveis auxiliares para fazer trocas de elementos do vetor. Só que essas variáveis auxiliares se o algoritmo é in place, as variáveis auxiliares são constantes. Ela não depende do tamanho do vetor.
Isso é um algoritmo in place. A memória auxiliar que ele usa é OD1, né? E em alguns algoritmos, na realidade, a gente vai ver um algoritmo, que é o merge sort, que não é in place, que ele usa uma memória auxiliar que é ODN. Ele precisa de um vetor auxiliar do tamanho do vetor original, certo? Isso é uma característica ruim, né? Então, um algoritmo que não é in place é pior, né, em termos de uso de memória do que um algoritmo que é in place. Outra coisa importante é a complexidade do algoritmo, né, que a gente vai sempre estar considerando, particularmente a complexidade de tempo, né, mas também a complexidade de espaço, né, que está associado ao espaço, né, espaço de memória, né, e isso está associado a essa questão de ser in place ou não. A paralelização de um algoritmo de ordenação, né, é uma característica muito importante, né? Quão fácil é você paralelizar esse algoritmo. E paralelizar, para quem não sabe, é você escrever uma versão desse algoritmo que pode rodar em paralelo usando várias máquinas ou vários cores, né, de execução. Então, isso, em alguns casos, é necessário, né? Às vezes você tem que ordenar uma quantidade de dados tão grande que com um único computador ou com um único core não é viável e você precisa paralelizar essa ordenação. E alguns algoritmos são facilmente paralelizáveis, outros nem tanto. Então, usando de novo o exemplo do merge sort, né? O merge sort é o algoritmo que a gente vai ver que não é in loco, né? Ele tem esse defeito, né? Essa limitação. Mas, por outro lado, ele é um algoritmo que é facilmente paralelizável. E aí, a questão se você quer paralelizar um algoritmo, né, rodar ele em várias máquinas, a questão dele ser in loco não é um problema se ele não é in loco, porque você já vai ter que distribuir os dados em várias máquinas. Então, o uso de memória, em geral, não vai ser um problema tão grande para você. Você está mais preocupado em executar o algoritmo mais rapidamente, né, através da paralelização. E aí o merge sort é um algoritmo interessante que, né, ele tem essa limitação de não ser in loco, mas ele é facilmente paralelizável. Alguns algoritmos de ordenação são adaptativos, no sentido de que eles alteram o comportamento dele à medida que ele vai processando os dados, né? Então ele consegue analisar como os dados estão organizados e adaptar a sua execução. Tá? Online também é uma característica importante desses algoritmos que diz respeito a como que os dados, a disponibilidade dos dados no decorrer do algoritmo. Um algoritmo online é um algoritmo que não necessita que todos os dados estejam disponíveis no início da sua execução. Ele vai consumindo os dados à medida que o algoritmo vai progredindo. Certo? Ele não precisa acessar todo o conjunto de dados de uma vez. E a gente vai ver um algoritmo que é online. E a estabilidade eu vou explicar no próximo slide o que é essa característica. A estabilidade de algoritmo de ordenação está relacionado a elementos que são iguais no seu vetor de entrada. Iguais no sentido de a ordem deles poder não influenciar na ordenação, né? Por exemplo, imagina que a gente quer ordenar essas 4 cartas de baralho. Suponha também que a gente não está preocupado com o naipe da carta, é só com o número da carta. Então, os 5 de copas e os 5 de espada, aqui, para a gente eles são iguais do ponto de vista de ordenação. Né? Pode vir primeiro os 5 de copas e depois os 5 de espada, ou primeiro os 5 de espada e depois os 5 de copas. Né? Esses dois vetores aqui, ó, essas duas ordenações aqui, são ordenações válidas, tá? Ó, porque o 2 vem antes do 5 e o 5 vem antes do 7. A ordenação entre esses dois elementos 5 aqui, nessas duas cartas 5, não é importante do ponto de vista de ordenação de forma geral. Mas a estabilidade diz respeito justamente a isso. Se eu tenho elementos repetidos, nem repetidos, né, mas com a mesma ordem dentro do meu vetor original, depois que eu fizer a ordenação, se o meu algoritmo garante que esses elementos vão ficar na mesma ordem
com que eles estavam antes, né? Então aqui o 5 de copas originalmente estava antes do 5 de espadas. Então depois da ordenação, ele continuou antes do 5 de espadas. Então essa ordenação é uma ordenação que foi estável. Ela manteve essa ordem relativa entre esses caras iguais. Certo? Já uma ordenação não estável, ela eventualmente pode inverter esses caras. Né? Esses caras que são iguais, acabar trocando aqui, colocando o 5 de espadas antes do 5 de copas. Certo? Em alguns casos, a estabilidade é uma característica importante para o algoritmo de ordenação, né? Dependendo da aplicação. Então, nessa disciplina, a gente vai estudar 4 algoritmos de ordenação. Tá? 2 deles a gente chama de algoritmos elementares, que no caso é o Selection Sort e o Insertion Sort. E os outros 2 a gente fala que são algoritmos avançados, que é o Merge Sort e o Quick Sort. A diferença entre algoritmos elementares e avançados é o custo, né, a complexidade desses algoritmos. Os algoritmos elementares são ineficientes, a complexidade de pior caso deles é da ordem de n ao quadrado. Enquanto os algoritmos avançados, a complexidade de pior caso deles é O de n log n, que é muito melhor do que de O de n ao quadrado. Né? Só uma ressalva de que o Quick Sort, na realidade, a complexidade de pior caso dele também é O de n ao quadrado. Só que a complexidade de caso médio do Quick Sort é O de n log n. Então, o Quick Sort, apesar do pior caso dele ser O de n ao quadrado, os piores casos dele são muito raros. E na média ele vai ser O de n log n, e na prática ele é muito rápido. É isso então, pessoal. A gente viu, né, 2 algoritmos de busca, né, o algoritmo sequencial, que vocês já conhecem, e a gente viu o algoritmo de busca binária, né, que a gente mostrou que se o vetor já estiver ordenado, a busca pode ser realizada de uma forma muito eficiente, né, no custo de log n, ao contrário do custo de O de n, certo? Ok? Muito obrigado.